Bom dia, Ramona, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Thaís? Me fale um pouquinho sobre você. Quem é você? Onde você trabalha? Qual a sua formação? Certo. Então, eu sou a Ramona Capi, professora de Educação Infantil e Anos Iniciais na Rede Pública de São Leopoldo. Atualmente estou na assessoria técnica do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo e também faço parte da diretoria executiva da UNCMRS, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais do Rio Grande do Sul. Eu pesquiso sobre alfabetização e letramento. E a minha primeira pesquisa de mestrado, eu abordei sobre alfabetização. Agora, na pesquisa de doutorado, a minha pesquisa está mais voltada ao letramento. Também falo sobre alfabetização, mas eu vou pontuar mais as questões dos letramentos. Obrigada, Ramona. Obrigada por participar do nosso curso. O curso, a gente fala sobre o letramento digital, o enfrentamento às fake news, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o conceito de letramento, né? A gente sabe bastante sobre o conceito de alfabetização, um pouco sobre o letramento, e agora a gente está tentando entender o que é esse letramento digital, mas a gente precisa entender primeiramente, o que é letramento para a gente seguir em frente. Por isso, eu te convidei, porque eu sei que você é uma estudiosa dessa área e conhece muito bem, e gosta, é apaixonada por esse termo e essa definição. Então, como você definiria o conceito de letramento nas suas palavras? Tá, antes de eu iniciar, eu agradeço o convite, é um prazer estar contribuindo com esse momento de estudos, de formação. Quanto à tua primeira pergunta, em relação ao letramento, é essa compreensão da leitura e escrita para além da aquisição convencional do aprender a ler e escrever. Ou seja, são habilidades que dão condições às crianças, jovens, a fazer uso dessa aprendizagem nos diferentes contextos sociais. E me diz um pouquinho quais são as principais diferenças entre alfabetização e letramento. Certo, bem interessante essa pergunta. A alfabetização, então, é a aquisição do sistema de escrita alfabética, ou seja, ela é um sistema de representação em que grafemas representam os sons da fala, que são os fonemas. Já o letramento é o uso social dessa tecnologia. Importante destacar que, embora possuam suas particularidades, a alfabetização e o letramento possuam as suas particularidades, é preciso preservar isso. A alfabetização e o letramento, eles precisam acontecer de forma concomitante. Aí eu trago aqui o famoso alfabetizar letrando, como Magda Soares, né, pontua tão bem no livro Alfa Letrar. Então, em nenhum momento a gente deixa de falar das particularidades da alfabetização e do letramento, mas a importância de trabalhar esses dois conceitos de forma concomitante. E por que você considera que o letramento ele vai além do simples ato de decodificar palavras? Certo. O letramento pode estar presente nas práticas com as crianças antes de elas estarem alfabetizadas. Ela perpassa toda a vida escolar. Então você não fica sendo alfabetizada por toda a vida, mas o uso da leitura e da escrita, isso é algo que nunca se interrompe. Então, esse além de decodificar palavras, é um além que vai por toda a vida, que vai acompanhar a criança, o jovem, o adulto, por toda a sua vida. Então esse além é no sentido de que a gente sempre vai usar. Já a alfabetização, ela tem um momento que isso acontece, então não vai se acontecer a vida toda,
essa sistematização da leitura e da escrita. E outra pergunta, o que você entende, porque eu vi no seu artigo, sobre o termo silenciamento do letramento, no contexto das políticas públicas de alfabetização? Certo. A concepção de alfabetização expressa na política que eu analisei, ela coloca o método fônico como uma única forma para alfabetizar as crianças. Esse método é uma variação dos métodos de marcha sintética, que não insere as crianças num contexto de letramento. E isso silencia todos os estudos que mostram a importância da indissociabilidade desses 2 conceitos. Muito diferente do PNAE, que foi lançado em 2012, por exemplo, que mostrava a importância disso. Então, houve uma destituição de tudo que havia sido construído em relação à alfabetização atrelada às práticas de letramento. Esse silenciamento, ele também se refere às vozes das crianças, porque elas têm vozes, né? As reflexões em torno da escrita. E quando elas chegam à escola, é como se ela não convivesse com a escrita diariamente. Então, não considerando isso, é uma forma de estar silenciando todas essas experiências, né, que as crianças vivem, né, com a leitura e a escrita diariamente. Bem importante esse termo. E como que o conceito de letramento ele poderia ajudar a gente promover práticas educativas mais inclusivas e críticas, principalmente? Bom, o letramento, ele precisa ser um exercício para as crianças desde a educação infantil. Eu falo exercício, mas não no sentido de a criança ser exposta a práticas de letramento que não fazem sentido para elas, ou seja, nem seriam nomeadas práticas de letramento, né. Então, um ambiente letrado, em que a criança perceba que a escrita serve para nos comunicar, pensar sobre as coisas do mundo, né, o funcionamento da sociedade como um todo, certamente estaremos promovendo práticas educativas mais inclusivas e, consequentemente, práticas educativas mais críticas. Isso tem tudo a ver com o letramento digital também, né? Incluir Sim. de forma, não só incluir, como também que as crianças, adolescentes, jovens e adultos sejam críticos no mundo social. E você menciona no artigo também a falta de promoção da curiosidade metalinguísticas. Você pode explicar a importância disso nesse processo de alfabetização? Sim. A criança, ela tem curiosidade em entender a língua. Aqueles pedaços, né, que se ligam e que formam palavras. Nós precisamos ter cuidado para não apagar essa curiosidade. Se você promover esse ambiente que possibilita a exploração da escrita com jogos, cantigas, trava-línguas, esse trabalho com a consciência fonológica estará alimentando e dando conta dessa curiosidade metalinguística, que é essa reflexão sobre os segmentos sonoro das palavras. Aqueles pedaços, né, que eu mencionei no início desse momento. E falando um pouquinho mais sobre essa instrução fônica que você disse, de que maneira esse enfoque exclusivo na instrução fônica, ele limita o desenvolvimento de práticas no letramento? Ok. Limita, porque o foco está na relação da fala com a escrita. Ou seja, ensina-se as vogais, depois as consoantes, é uma sequência que vai do simples ao complexo. E isso dificulta o trabalho com os gêneros textuais, não abre espaço para o uso dos gêneros textuais.
é um ensino mecânico, né, que foca nos sons das letras. E há um grande equívoco nesse método, porque os grandes pesquisadores mostram que a letra isolada, ela é impronunciável, sendo possível somente quando acompanhada de outra letra. Um som impronunciável, ela não faz sentido para a criança. Faz sentido quando ela pronuncia um fonema acompanhando de outra letra. Então, a letra isoladamente, ela não tem som que faça sentido, ela só faz sentido quando a criança, por exemplo, o P, né, é difícil ficar pronunciando o som do P, mas quando tem uma vogal junto, ela se torna pronunciável. Isso são estudos, né, de longo tempo pelos pesquisadores mais reconhecidos que mostram isso também. Aí acaba limitando, né, toda essa maneira de pensar sobre a língua. É isso. Mais uma vez, tem tudo a ver com o que a gente está estudando no letramento digital, né? Que tem que ter significado, tem que ter sentido e criticidade, né? E como os educadores eles podem superar esse silenciamento nas suas práticas educativas, o silenciamento do letramento? Eu penso que o silenciamento existe quando nós não proporcionamos essas experiências com as crianças e priorizamos práticas tradicionais. Considerar as experiências letradas das crianças, né, que ela adquire em seus meios familiares, e ampliar esse repertório por meio de uma proposta que garanta uma continuidade dessas experiências, é tarefa que vai exigir do professor, da professora, um olhar bem sensível para isso, de modo que a criança não se sinta tão desconectada de sua realidade. Então, é possível pensar nessas práticas educativas, né, a partir das experiências das próprias crianças. E quais mudanças que você acredita que são necessárias hoje nas políticas públicas para a gente promover um letramento significativo? Então, eu vou trazer uma breve retrospectiva do que nós tínhamos recentemente em relação à política pública, né, de alfabetização e letramento. Em 2023, a Política Nacional de Alfabetização, lançada em 2019, ela foi revogada, né, então, pelo atual governo, e era uma política que não considerou a literatura científica sobre o letramento. O foco era exclusivamente no método fônico, e uma retomada tradicional de ensino. A preocupação era somente o ensino, não se mencionava a aprendizagem. Inclusive, essa política responsabilizou o PNAE, né, pelos baixos índices de alfabetização. Então, o grande problema que nós temos hoje é justamente essa descontinuidade de proposta. Troca governo, se perde tudo que já vinha sendo construído. Eu acho que as mudanças elas devem ser estas: consolidar uma proposta coerente com os estudos que aliam a alfabetização e letramento, independentemente do governo, e dar continuidade a essa política. Porque quando muda a gestão, se parte do zero, com outra concepção, que se diferencia muito da que os professores já estavam acostumados. E pensando sobre o letramento digital agora, como que o letramento digital ele se integra ao conceito de letramento que você defende? E quais seriam as críticas que você faria ao modo como ele tem sido abordado nas políticas atuais? É nessa ideia de o letramento levar as crianças a pensar, refletir sobre a escrita. Nesse processo de despertar o pensamento crítico e usar isso no letramento digital para compreender e analisar as informações na área da tecnologia.
Então, as ferramentas tecnológicas, elas precisam ser usadas de forma consciente e crítica. E isso é possível por meio de um trabalho que desperte esse pensamento nas crianças. O ensino mecânico, como eu havia dito recentemente, ele limita o campo de atuação e conhecimento. Então, o importante é pensar nessa alfabetização associada às práticas de letramento, de forma que a criança se reconheça enquanto sujeito que pertence a uma cultura que tem a escrita como tecnologia de comunicação e informação. Faz todo sentido, pensando sobre o letramento digital e sobre alfabetização e letramento de todo o contexto, né, que você colocou sobre o ensino mecânico e o ensino, né, o ensino crítico e a prática, né, em sala de aula, o ensinar e o aprender. E pensando sobre isso tudo, eu te agradeço bastante pela proposta, né, que você vem escrevendo, que você vem defendendo, e agora o que você vai defender, né, no seu doutorado. E também eu acho que está sendo bem útil para todos os educadores e educadoras do município que estão fazendo esse curso. E alguns podem estar pensando assim, mas a gente está falando sobre letramento digital, mas tem tudo a ver. A criança, e você me corrija se eu estiver errada, Ramon, a criança desde pequena, desde a educação infantil, né? E assim como eu estou também descrevendo na minha dissertação de mestrado, por exemplo, em alguns países como alguns países europeus, como Finlândia, Espanha, eles desde a educação infantil eles trabalham esse pensamento crítico das crianças, né? Para que elas façam checagem dos fatos, que elas procurem entender, né? O que elas recebem no celular. Então, aí já é uma leitura de mundo, assim como você disse que ela vai para a rua, ela vê placas de trânsito, ela vê o ônibus, né? A placa do comércio, é uma leitura de mundo do ambiente dela, do lado de fora de casa. E do lado de dentro tem a televisão, tem o computador, tem o celular. Então, são várias leituras de mundo que ela tem que fazer e que ela precisa ser crítica e que ela precisa pensar. E os professores precisam entender que isso é leitura de mundo. Certo? Certo. A criança, ela está imersa mesmo nesse contexto digital, né, e quando a gente fala desde a educação infantil, eu acho que desenvolver esse pensamento crítico, né, nas crianças, diferente de estar mostrando como se usa essa ferramenta digital. É inicialmente ter essas experiências para que a criança quando inicie, quando ingresse nesse mundo propriamente dito de uso, ela já tem esse pensamento, esse olhar mais crítico diante de toda essa tecnologia de informação que nós todos estamos rodeados diariamente. É isso, mas fez uma reflexão bem interessante em relação a isso. Te agradeço pela participação e em breve a gente vai falar sobre outros assuntos referentes ao mesmo contexto. Um abraço. Um abraço, obrigada.